Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu vou contar o relato de uma inscrita do canal que optou por não falarmos o nome dela. E esse relato aconteceu com a vizinhança da avó dela na cidade de Jardins. Então vamos ao relato. Minha avó sempre contava essa história sobre o lobisomem da cidade de Jardins. Ela dizia que era o esposo da tua vizinha Valéria que se transformava em lobisomem, pois a mesma contava para minha avó sobre toda vez que o marido dela sumia. Dizia ela: Fátima, tem dias que eu não vejo meu marido na cama. Quando acordo procuro, cadê? E depois, mais tarde, disse que ele aparecia do nada, sem mais nem menos. Mas minha avó mesmo disse que pessoalmente nunca viu tal lobisomem, mas dizia que o povo comentava que de vez em quando estava aparecendo um bicho muito grande. E essa vizinha tinha um marido, que desaparecia e aparecia do nada. E ela desabafava sempre com a minha avó. E muito triste, ela falava que ele era o 7º filho. E ela de vez em quando olhava assustada e dizia: eu não vejo o Clóvis, e depois mais tarde ele aparece sorrateiramente. Meu Deus, eu não queria acreditar. O povo dizia que um dos vizinhos pegou um pau e saiu correndo atrás do lobisomem. E dizia que ele era um bicho muito grande, feio, peludo, orelhudo e corcunda. Mas que eles não conseguiam distinguir o que ele era. Mas que cachorro, com certeza, ele não era, não. E outro vizinho falou que já havia visto o lobisomem 2 vezes. Diz que os cachorros lá dele começaram a uivar e quando ele abriu o portão era esse bicho. O povo falava que não era a primeira vez que ele aparecia. E dizia que ele comia crianças de colo que não eram batizadas. Inclusive, as mulheres daquele tempo ficaram com tanto medo que começaram a se trancar com seus filhos dentro de casa. E claro, com toda razão, Mas teve algumas pessoas lá que não acreditavam nessa história de lobisomem, não. Algumas pessoas achavam que era brincadeira, pelo fato, delas nunca terem presenciado isso. Hoje, o marido dessa vizinha da minha avó, ele já faleceu. Mas a minha avó disse que naquela época de aparições do lobisomem, sumiram muitas crianças. Minha avó disse que tinha até medo de conversar com o marido da vizinha dela, imaginando: será que ele vira lobisomem mesmo? E esse foi o relato do lobisomem que ouvi falar apavorando a população da cidade de Jardins. Esse foi o relato da inscrita, que não quis falar o nome dela. E agora eu vou contar para vocês outro relato. E esse relato aconteceu com meu padrinho. Bom, meu padrinho, ele conta o seguinte, que há muito tempo atrás, que hoje ele deve ter mais de 65 anos. Naquele tempo ele era bem jovem ainda, devia ter na faixa de uns 17 anos, por aí. E aqui perto da cidade de Maringá, no Paraná, tem uma cidadezinha bem pequena que se chama Aquidabã. E perto desse Aquidabã tem um patrimôniozinho que se chama São Luís. E essa região é tudo zona rural, Tudo cheio de sítio. E uma vez, quando era a época da quaresma, ele estava de bicicleta, descendo uma estradinha de terra, de roça que tem por ali. E ele falou que de longe ele viu um cachorro preto, assim, bem grandão. Ele falou que parecia do tamanho de um bezerro. E de longe ele estava vendo, Mas ele pensou realmente que fosse um cachorro. E quando ele foi chegando próximo, ele percebeu que estava muito grande para ser um cachorro. E ele falou que ele tinha as orelhas grandes para cima, assim. E disse que o bicho chacoalhava, assim, as orelhas, fazia um barulhado, assim, com a orelha, que nem quando o cavalo, assim, quando chacoalha a cabeça. E aí quando chegou perto dele, que disse que ele estava descendo com a bicicleta, e o bicho estava parado lá no meio da estrada. Aí o meu padrinho gritou assim: passa, cachorro! Só que daí o bicho ficou olhando para ele e não se moveu. Disse que não se intimidou com ele ali. Ficou parado.
E aí, o meu padrinho cortou a volta, ele teve que sair do caminho, não foi o lobisomem que saiu do caminho, ele teve que cortar a volta do bicho. E ele falou pra mim, olha, eu tenho certeza que aquilo lá era lobisomem, porque cachorro não era, era muito grande pra ser um cachorro, tinha, assim, o jeito estranho, né, ficava agachado, era esquisito, aquelas orelhas compridas, e não tinha nada a ver com cachorro. Parecia, mas não era. Parecia um tamanho assim de um bezerro. E aí ele falou pra mim também que num outro tempo, quando ele morava na cidade de Cornélio Procópio, aqui no Paraná também, ele trabalhou com vários homens. Eu só não me recordo assim no que eles trabalhavam. Mas ele trabalhou com uma turma de homens. E um desses homens, eles ouviam falar que ele virava lobisomem. Nunca ele teve certeza, mas disse que era um comentário só, que aquele homem virava lobisomem. E aí foi essas duas experiências assim curtinha que ele contou pra mim que aconteceu com ele. Acho que depois disso assim, ele não chegou a ver mais. Mas ele garantiu pra mim, ele falou, ó, lobisomem existe e eu posso te afirmar porque eu vi. Então, esse daí foi o relato lá do meu padrinho. Boa noite.